Olá, turminha do sétimo ano, professora Milena aqui de Língua Portuguesa para mais uma aula de leitura. Lembra que nós trabalhamos na aula anterior? Nós vimos um pouquinho aí sobre o gênero entrevista e estudamos uma habilidade, que foi como identificar o tema, o subtema dentro de uma entrevista. E hoje, o que é que nós vamos aprender? Olha aqui comigo a nossa habilidade de hoje. A habilidade é essa aqui. Nós vamos aprender a identificar a finalidade em diferentes tipos de gênero. No caso, o gênero que nós vamos trabalhar vai ser o gênero entrevista. Na aula anterior, nós aprendemos a identificar o tema de uma entrevista e na aula de hoje, nós vamos aprender a identificar qual é a finalidade de uma entrevista, certo? Finalidade, quando a gente fala assim, finalidade, o que é que vem na sua mente? Qual é a finalidade de um texto? Finalidade, eu quero que você associe a palavra objetivo. Qual é o objetivo de um texto? Por que que esse texto foi escrito? Foi escrito com algum objetivo, com algum motivo? Esses questionamentos, ele é respondido através da finalidade de um texto. Vamos aprender aqui dentro do gênero entrevista. Qual é a finalidade de uma entrevista? Aí nós já temos aqui, extrair declarações e informações sobre determinados assuntos. Lembra da estrutura da entrevista, quando eu falei para você lá na aula anterior, que ela é composta por uma introdução, perguntas e respostas, uma possível conclusão no final? Dentro desse gênero, o objetivo ali é extrair informações do entrevistado sobre um determinado tema, certo? Sobre um determinado assunto. As entrevistas, né, elas são utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios. É ali onde a gente costuma encontrar essas entrevistas. E ela tem como objetivo o quê? Passar um conhecimento para a população. Vamos aprender isso na prática, como isso acontece? Para a gente conseguir identificar a finalidade de uma entrevista específica, a gente vai ler essa entrevista e vai tentar fazer esse exercício. Qual é o título da entrevista que nós vamos ler? É esse aqui. Fantástico, entrevista John Krasinski, diretor do filme Um Lugar Silencioso 2. Diretor, ator, roteirista e produtor, o John Krasinski enxerga no filme uma metáfora sobre a sociedade. Nunca seremos as nossas melhores versões se não nos preocuparmos com o próximo. Você já está se familiarizando com a estrutura de uma entrevista, não é verdade? Aqui eu já nem preciso falar para você, né? Tem o título e o subtítulo, que a gente já consegue extrair informações pertinentes, informações valiosas para prosseguir a nossa leitura. O que é que vai acontecer aqui nessa entrevista? Quem é que vai ser o entrevistado? Isso aí, vai ser o John Krasinski, que é um diretor de filme. Essa entrevista vai se basear dentro de qual filme? Esse filme aqui, Um Lugar Silencioso. Todas as informações a gente conseguiu colher através do título e do subtítulo. Percebeu como eles são bem importantes, né? Vamos continuar aqui a nossa leitura, a leitura dessa entrevista. Enquanto eu estiver lendo, eu quero que você fique pensando em qual é o objetivo dessa entrevista. Qual é a finalidade dessa entrevista? Por que é que ela foi escrita, certo? Quero que você fique com esse questionamento na mente enquanto a gente estiver fazendo a leitura. Então, vamos iniciar. Tem assim, além de atuar, Krasinski dirigiu, produziu e escreveu o roteiro. Como é que faz para acumular tanta função? Ele respondeu que é difícil, mas tem seus benefícios. Dá para mudar o texto na hora da gravação e até economizar um dinheirinho no orçamento sem consultar ninguém. Aqui a gente já tem uma estrutura diferente da entrevista, né? Na aula anterior, a gente viu que às vezes na entrevista aparece o nome do entrevistador e do entrevistado, em seguida de 2 pontos para marcar a mudança de locução. Nós vimos também um texto onde a mudança de locutor ela é marcada pelas aspas. Aqui a gente não tem isso, percebeu? A gente nem teve as aspas e nem teve o nome seguido de 2 pontos para marcar o locutor.
o entrevistador, ele reproduziu o discurso do entrevistado. Quando ele fala assim, ele respondeu que é difícil. O próprio entrevistador não reproduziu na íntegra a fala do entrevistado. Ele respondeu aqui de maneira indireta, reproduzindo o que foi que o entrevistador disse. Sim, a entrevista também pode ter essa estrutura. Aí ele continua assim, lá no finalzinho, nas duas últimas linhas, ele fala assim. E qual é a mensagem que ele traz nessa nova história? Aí aqui já aparecem as aspas. No primeiro filme, os pais fazem a promessa de manter os filhos seguros para sempre. É uma promessa que vai ser quebrada inevitavelmente. Todo pai e mãe sabem que é uma mentira. Quando as crianças se descobrem isso, eu acho que começa a adolescência. E você tem que ser o seu próprio herói, explica John. John afirma que o filme está incrível e convida o telespectador para aproveitar. Logo, logo, o público brasileiro poderá apreciar mais uma obra cinematográfica. Olha aqui. Aqui a gente já tem a presença das aspas para indicar a mudança de locução. O que mais que nós temos? A gente tem o John, que é o diretor de cinema. Essas informações apareceram lá na introdução. Ele falando um pouquinho sobre esse filme, falando sobre esse filme de maneira positiva. Aí eu pergunto para você, o entrevistador, quem está fazendo a entrevista, ele tem uma opinião positiva ou uma opinião negativa a respeito da estreia desse filme? Isso aí, a opinião dele é positiva. Perceba que lá no final ele utiliza a expressão obra cinematográfica. Essa expressão ela é carregada semanticamente de algo positivo, ela carrega um valor positivo. Ou seja, o entrevistador, quem está fazendo ali a entrevista, ele tem essa opinião positiva a respeito da estreia desse filme. Ele já entrevista o John carregando esse valor positivo. Olha aqui, vamos aprender então a identificar o tema, a finalidade e o posicionamento do entrevistador dentro dessa entrevista que nós acabamos de ler, certo? O posicionamento nós já falamos um pouquinho. Vamos falar aqui no início do tema. Tema, lembra o que é o tema? O tema é o assunto principal dentro da entrevista. Como eu falei para você, posso ter vários assuntos ali dentro de um texto, mas existe um assunto que predomina, o assunto principal. Esse assunto principal, essa ideia principal é o meu tema. Na entrevista que nós lemos, qual é o tema então? É o filme O Lugar Silencioso, a estreia desse filme, O Lugar Silencioso. E a finalidade? A finalidade é o objetivo aqui da nossa aula de hoje, aprender a identificar a finalidade dentro do gênero entrevista. Por que esse texto foi escrito? Para quê? Aí aqui nós temos, para extrair informações sobre o novo filme por meio do diretor Johnny Krasinski. É isso aí. Essa entrevista ela foi feita com esse objetivo de extrair informações do diretor John a respeito da estreia desse filme. Essa é a finalidade. O texto foi escrito para isso. E o posicionamento do entrevistador? Isso aqui nós já discutimos, né? Lá no finalzinho do texto, ele utilizou aquela expressão, essa aqui. Obra cinematográfica, tá? Até aqui, lá na última linha, está em negrito. Essa expressão, ela é carregada de valor positivo. Ela está fazendo o quê? Ela está incentivando o leitor a acompanhar a estreia desse filme. Quando você lê a entrevista, você já fica empolgado, né? Para assistir também esse filme. Aqui nós identificamos 3 elementos importantes dentro de um texto, que foi o tema, a finalidade e o posicionamento do entrevistador. Vamos para frente? Para a gente continuar aprendendo a identificar a finalidade de uma entrevista, nós vamos fazer a leitura de outro texto, certo? Qual é o título? Tem aqui. Médico infectologista esclarece dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Lembra que eu sempre falo que o título é importante? E de fato é mesmo.
Através desse título, a gente já consegue extrair tantas informações, já fica fácil de supor qual vai ser o tema dessa entrevista, né? Quando ele fala, médico infectologista esclarece dúvidas da população sobre o novo coronavírus. Se eu lhe perguntar qual é o tema da entrevista, antes mesmo de ler, a gente pode supor, a entrevista vai falar sobre as dúvidas que a sociedade, que a população tem sobre o coronavírus, sobre esse novo vírus. Aí nós temos aqui nossa pequena introdução, ele fala assim, a entrevista foi realizada no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical. Juan Miguel Villa-Lobos falou sobre sintomas, prevenção, transmissão e outros assuntos de interesse de toda a população. Lembra que eu falei que na entrevista tem um título, a introdução? Que nessa introdução ele vai falar um pouquinho sobre quem vai ser o entrevistado, o entrevistador. Vai falar, pode falar, né, também sobre onde ocorreu essa entrevista e sobre alguns temas que essa entrevista vai conter. Por isso que a introdução, juntamente com o título, trazem ali perguntas, respostas valiosas. Vamos para frente? Acompanha aí comigo essa entrevista. Tem assim, primeira pergunta, existe alguma possibilidade de o vírus entrar pelo ar? Principalmente nos casos em que somos todos orientados a deixar portas e janelas abertas? Olha aí um questionamento, uma pergunta. Aqui está bem explícito, né? Em seguida já vem a resposta de quem? A resposta do Juan, que é esse infectologista que está sendo entrevistado. Ele fala assim, é importante salientar que o vírus não voa e não mantém suspensão no ar. As gotículas que os pacientes portadores do vírus emitem, geralmente, são de um tamanho suficiente para avançarem entre 1 metro e até 2 metros e caem nas superfícies do solo. Podemos ficar em maçanetas, escrivanias e superfícies diferentes. Olha aqui, o infectologista, ele já dá essa resposta a esse questionamento, ou seja, o coronavírus ele não pode entrar quando a gente deixa portas e janelas abertas. Foi um questionamento aqui que apareceu durante essa entrevista. Vamos para frente? Olha aqui, a próxima pergunta direcionada a esse infectologista tem assim, consumir mais líquidos é uma medida eficaz na prevenção do coronavírus? Olha aqui o que foi que ele respondeu. Ele diz, líquidos são muito importantes para manter a boa hidratação do organismo. E essa boa hidratação se traduz em diferentes formas que a defesa natural do organismo trabalha. Então, as mucosas respiratórias de nariz e garganta precisam estar umidificadas para que os mecanismos de defesa, como o batimento ciliar e a camada do muco que protege a superfície, estejam íntegros. Ele responde novamente o questionamento aqui da população, quando ele pergunta se consumir líquidos é algo que ajuda na prevenção do coronavírus. Ele fala que sim, né? Que ajuda a melhorar a mucosa do nariz. E vamos para frente. De acordo com essa entrevista que nós acabamos de ler, certo? A gente tem alguns itens, nós vamos julgar esse item como certo ou errado. Vai ter algumas afirmações e dentro dessas afirmações você vai tentar responder. Essa afirmação ela é verdadeira, essa informação é falsa. Certo ou errado, tá bom? A primeira afirmação é essa aqui. O objetivo da entrevista é convencer o leitor a usar técnicas de prevenção contra o novo coronavírus. Quando ele fala o objetivo, é como se ele estivesse perguntando a finalidade. Esse texto ele foi escrito para convencer o leitor a usar técnicas de prevenção contra o novo coronavírus. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Essa afirmação, ela está correta ou falsa, de acordo com a leitura que nós acabamos de fazer? 2 segundinhos aí para você pensar. Olha só, essa informação, ela está errada. Lembra que o objetivo é a finalidade
que o meu texto foi escrito. Por que esse texto foi escrito? Primeiro, a gente tem dois elementos aqui que deixam essa informação falsa. Quando ele fala convencer o leitor, convencer, será que a finalidade da entrevista é convencer sobre algo? A entrevista é um anúncio publicitário que a gente tenta convencer alguém sobre uma ideia, sobre um produto? Não, né? A gente viu que a entrevista, ela não tenta convencer, ela traz apenas informações para deixar a população, de maneira geral, mais informada sobre um determinado assunto. Ela pode até trazer um posicionamento, mas o objetivo maior, a finalidade maior dela, não é convencer. Quem é que convence? É lá no anúncio publicitário, nos textos publicitários, quando a gente tem um produto, uma ideia que a gente tenta vender, convencer o leitor a pensar igual, certo? Aqui na entrevista não. Então já está errada por isso. Na hora que ele falou que o objetivo da entrevista é convencer, aí já está errado por isso. Mas está errado também por conta de outra coisa. Quando ele fala assim, convencer o leitor a usar técnicas de prevenção contra o novo coronavírus. Em algum momento, na entrevista aqui que nós lemos, ele falou sobre técnicas de prevenção? Ele falou, mas ele não disse somente isso. A entrevista, ela não fala só disso, ela abrange mais. Deixa eu mostrar bem aqui para você o título, quando ele fala assim. Opa, olha aqui o título. Médico infectologista esclarece dúvidas à população sobre o novo coronavírus. Lembra que o título é importante? Pois é, através do título a gente já consegue dizer que isso aqui estava errado. Quando ele fala que o objetivo é simplesmente técnicas de prevenção do novo coronavírus. Quando no título ele diz que não, é informar a população ali de maneira geral sobre dúvidas que surgiram sobre o novo coronavírus. Ele não vai falar só de técnicas de prevenção, não. Ele pode até falar sobre técnicas de prevenção, mas ele não vai falar somente disso. E a questão está falando que ele vai falar somente disso. Por isso que está errado. Está incompleta. Está reduziu o objetivo, a finalidade da entrevista. Entendeu? Está errado por dois motivos. Vamos aqui para frente, né? Lembra o que nós estamos fazendo? Nós estamos analisando o item entre certo e errado. Olha aqui outra afirmação, tem assim. A finalidade da entrevista é informar o leitor sobre o uso de máscaras, dentre outros cuidados. Olha aqui, ele fala que a finalidade dessa entrevista é informar o leitor sobre o uso de máscaras, dentre outros cuidados. E aí? Tá certo ou tá errado? Quero que você pense, quero que você responda junto comigo. Tá certo ou tá errado essa afirmação? Tá errada. Aí você vai falar, professora, mas você falou que a finalidade da entrevista é informar. É verdade, até aqui tá certo. Realmente, a finalidade da entrevista é informar o leitor sobre algum assunto, né? Extrair informações do entrevistado. Mas por que está errado? Está errado nessa parte que está aqui em vermelho. Quando ele diz que a finalidade é falar sobre o uso de máscaras, dentre outros cuidados. Na entrevista que nós lemos, em algum momento, um infectologista que foi entrevistado falou sobre o uso de máscaras? Não. Então você tem que ter muito cuidado. Não tem que responder o que está na sua cabeça, né? Tem que responder o que está no texto, o que eu posso inferir através do texto. Você sempre tem que ter o texto como referência. É através do texto que você responde a questão, certo? Essa questão aqui estava errada, vamos para frente. Nós temos aqui outra afirmação, e nessa afirmação você vai me dizer novamente se ela está certa ou se ela está errada. A informação é essa aqui. O intuito da entrevista é informar o leitor, esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. E aí, certo ou errado? Vou ler novamente, que aí dá tempo de você pensar se está certo ou se está errado. Tem assim.
O intuito da entrevista é informar o leitor, esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. Então, certo ou errado? Hora de responder. Essa daqui está certa. Essa informação ela está toda certinha. Percebe que quando ele fala o intuito, o objetivo, a finalidade, tudo isso aqui são palavrinhas que têm mais ou menos o mesmo significado, são sinônimas, tá bom? Ele fala o intuito da entrevista, o objetivo da entrevista é informar o leitor. Verdade? A entrevista, ela tem como finalidade informar o leitor sobre um determinado assunto. E qual foi esse assunto? Esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. É essa a resposta. Perceba que aqui não está reduzindo sobre técnicas de prevenção e nem está falando sobre algo que ele não falou. Por exemplo, como estava na outra questão, quando ele disse que falava sobre o uso correto das máscaras. Aqui ele deixou de maneira mais ampla e correta, esclarecer dúvidas sobre o novo coronavírus. Inclusive, essa é a resposta que a gente pode inferir através do título do nosso texto. Ele vai buscar esclarecer dúvidas aí da população sobre o novo coronavírus. Resposta certinha. Então, qual é a finalidade de uma entrevista? O que a gente pode falar? A finalidade, o intuito, o objetivo de uma entrevista é informar o seu leitor, tá bom? Não é convencer, nem qualquer outra coisa que possa aparecer. Vamos para frente? Nossa quinta e última questão. Essa questão ela vai trazer um trecho da entrevista que nós lemos, e através desse trecho, ela vai fazer uma afirmação. E nessa afirmação é que nós vamos julgar se ela está certa ou se ela está errada. Quando tem assim, analise o trecho e julgue o item. Lê com atenção, tá bom? Senão vai ficar difícil para você responder. Tem assim, as mucosas respiratórias de nariz e garganta precisam estar umidificadas para que o mecanismo de defesa, como o batimento ciliar e a camada de muco que protege a superfície, estejam íntegros. Esse é o trecho, o fragmento que foi retirado lá da entrevista com o infectologista Juan, que nós acabamos de ler. Através desse trecho vai vir uma afirmação. Qual é a afirmação? É essa aqui. Nesse fragmento, podemos afirmar que existe uma relação de finalidade entre as ideias apresentadas. Você lembra o que é a finalidade? É o objetivo, é o intuito, na verdade, é a finalidade de determinado fragmento. A gente estudou a finalidade de maneira mais ampla, dentro do texto. Mas a finalidade ela pode aparecer em pequenos fragmentos. Eu não vou falar mais, senão vou dar a resposta, né? Eu quero que antes disso você pense em casa, se essa afirmativa está certa ou está errada, tá bom? Vou ler aqui novamente a afirmativa, vai dar tempo para você pensar. Tem assim, nesse fragmento podemos afirmar que existe uma relação de finalidade entre as ideias apresentadas. O fragmento que ele está falando é esse que está logo acima da pergunta. Certo ou errado? Existe ou não uma relação de finalidade aqui nesse fragmento? Olha aí, a resposta está certa. Sim. Não conseguiu enxergar a relação de finalidade, eu coloquei aqui até em destaque para ficar melhor. Quando ele utiliza essa primeira parte, que ele fala assim, as mucosas respiratórias de nariz e garganta precisam estar úmidas. Mas para quê? Com que finalidade? Com que objetivo? Note que ele utilizou até o conectivo para quê, que está aí em vermelho. Para quê? Com que finalidade? Por que as mucosas do nariz e garganta precisam estar úmidas? O infectologista responde, ele fala assim, porque os mecanismos de defesa, como o batimento ciliar, aqueles pelinhos que ficam ali, né? E a camada de muco que protege a superfície, estejam íntegros. O que é íntegros? Estejam em boas condições. Perceba que aqui existe essa relação de finalidade. Por que eu preciso deixar as mucosas da garganta umidificadas? Para isso, com essa finalidade, certo?
Como você percebeu, a finalidade de um texto, ela não está presente aí de maneira geral, mas também pode estar presente de maneira mais específica. E aqui finalizamos a nossa aula de hoje. O que foi que nós aprendemos aqui? Vamos recapitular rapidão. Nós vimos um pouco mais sobre o gênero entrevista, reforçamos sua estrutura e o mais importante, que é o tema da nossa aula de hoje, a habilidade que nós trabalhamos hoje, foi aprender a identificar a finalidade de um texto, justamente a finalidade da entrevista. Nós aprendemos que a finalidade é por que esse texto foi escrito, com qual objetivo, com qual intuito. Aí nós vimos que geralmente a entrevista ela tem como objetivo informar o leitor sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema específico, extrair ali informações do seu entrevistado. Agora, você vai responder as atividades que o seu professor vai passar, seja no Mob Família, seja no aplicativo do nosso WhatsApp no grupo da turma, viu? Bons estudos, até a próxima aula!